Tá começando mais um Sala de Visitas e o tema de hoje é a apropriação das lutas sociais pela indústria, que também se reflete na música, no cinema e até na moda. Nosso convidado é Pedro Fassoni Arruda, cientista político e professor de Ciências Sociais da PUC São Paulo. Pedro, muito obrigada pela sua participação hoje no Sala de Visitas. Eu que agradeço. Bacana também com a gente o professor de Publicidade e Propaganda da Universidade Mackenzie, José Maurício Conrado. Seja bem-vindo, José. Obrigado pelo convite. Quando eu falo, Pedro, apropriação das lutas sociais pela indústria, o que isso quer dizer? Isso comporta uma infinidade de formas de apropriação, né? Pode ser na publicidade, na indústria cultural, na TV, em várias plataformas também, né? Poderia dar diversos exemplos, inclusive, né, como que tudo isso acaba sendo capturado, né, pelo poder do dinheiro, já que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, é comum a gente ver, por exemplo, símbolos, inclusive da própria luta anticapitalista, sendo apropriados por empresas, por indústrias, para vender produtos. Isso também é uma realidade, né? Eu me lembro até de uma propaganda de calça jeans, por exemplo, que utilizava imagens, por exemplo, de pessoas sendo reprimidas violentamente pela polícia. Uma empresa que também posteriormente acabou sendo autuada por descumprir leis trabalhistas, né? Então isso acontece, né? Então alguns símbolos das lutas sociais, né, por exemplo, ícones como Frida Kahlo, Che Guevara, entre muitos outros, acabam sendo transformados em produtos comercializáveis. Quando é que as ciências da comunicação, a sociologia, começaram a perceber que esse fenômeno estava acontecendo, José? Bom, eu acho que tem uma coisa importante, a gente precisa pensar nesses novos modos de comunicação a partir dessas tecnologias como redes sociais e coisas do tipo. Isso acabou invertendo um pouco a posição, isso deu voz, na verdade, para as pessoas, e as marcas estão um pouco interessadas nisso, né? Então a indústria, de certa forma, e a publicidade, toda essa indústria do consumo, ela acaba se apropriando dessa ideia de que eu preciso saber mais ou menos o que as pessoas estão interessadas, e nesse processo é que elas acabam se apropriando um pouco desses símbolos, que são símbolos que muitas vezes, né, como o professor Pedro falou, eles vão na contramão do capitalismo, mas eles acabam sendo apropriados. Existe um capítulo da história que são as manifestações de 68, que a gente pode relacionar um pouco com esses movimentos, não é, Pedro? Porque explica um pouco para a gente. A década de 60 foi não apenas em Paris, na França, mas no Brasil também, né, com todas as greves operárias de 68 em Osasco, Contagem, no apogeu da repressão da ditadura militar aqui no Brasil, das guerrilhas também, né? Então, foi um ano muito quente, 1968, né? E era um período em que o capitalismo vinha se desenvolvendo a pleno vapor, inclusive nos países da Europa, quando se começou a se consolidar aquilo que se convencionou chamar de welfare state, ou estado de bem-estar social. E é justamente um paradigma da produção em série do consumo de massa, né? Então isso acaba justamente indo ao encontro, né, dessas tendências, né, de capturar de alguns símbolos da luta contra o poder, né, para também vender mercadoria, né? E a gente sabe que isso vem acontecendo muito, né, em vários momentos. E até a gente vê, por exemplo, aqui no caso do Brasil, já que eu estou falando da ditadura militar, a maior emissora de televisão do Brasil, que nos seus editoriais e capas de jornal, por exemplo, apoiava a destituição do presidente, os anos de chumbo, e acabou depois apresentando novelas e minisséries, por exemplo, retratando a luta contra a ditadura militar. Isso é um grande exemplo dessa captura das lutas sociais para também vender um produto, no caso, uma série de televisão ou uma telenovela. E aí, José, como é que fica a tentação da publicidade diante de uma figura como John Lennon ou Frida Kahlo, de se usar isso, de se reverberar isso? Qual que é o papel da publicidade? A publicidade, ela acaba utilizando isso, no início, claro, de uma forma experimental. A publicidade, como toda atividade, ela vai experimentando aos poucos a utilização desses signos. Mas ela já está um pouco mais segura, e ela acabou percebendo que ela consegue transformar isso também, né, num ícone de consumo.
E o que é mais importante é que, se a gente parar para pensar, até o final do século XX, até a década de 90, era mais ou menos, os sistemas midiáticos todos, era a mídia que dizia mais ou menos o que deveria acontecer. Então houve uma inversão nesse processo, né? Então é dessa forma que a publicidade atua. Ela está tentando entender o que as pessoas estão interessadas, esses signos todos que representam essa ideia de poder ou de luta, né, contra o poder, mas é claro que a publicidade acaba, de certa forma, enfraquecendo um pouco esses signos e esses símbolos. Quando ela faz uso disso, não tem como isso ficar ileso, ela acaba enfraquecendo um pouco esse processo. Você concorda com essa posição? Eu concordo. Eu acho que as redes sociais, elas têm um papel importante no sentido também de pautar a publicidade comercial, né? Porque até um tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, por exemplo, tudo aquilo que se noticiava era uma questão de mão única, né? Sim, então sim. a gente era um mero receptor da informação exato. que era transmitida pela televisão, seja na publicidade ou durante a apresentação do telejornal. E hoje Verdade existe a absoluta, possibilidade de alguém né? questionar isso, Sim. escrever um post numa rede como o Facebook, por exemplo, questionando, por exemplo, aquilo que foi apresentado na televisão. Hoje a gente vê, inclusive, como que as pessoas reagem, por exemplo, a posicionamento de personalidades, Exato, youtubers, exatamente. os chamados influenciadores digitais, Exato, por exemplo, exato. que acabam fazendo declarações muitas vezes preconceituosas, homofóbicas, racistas, Exato. machistas, enfim, e aí as pessoas também estão bastante atentas a isso, né? E nesse sentido, as marcas acabam, quando elas percebem que, por exemplo, um influenciador digital, a gente vivenciou um caso recente agora na Copa, quando um desses influenciadores, ele comete um erro grave pelo discurso dele, as marcas também ficam atentas, de certa forma, a não apoiar. Por quê? O que esses novos paradigmas da comunicação acabaram gerando, de certa forma, foram pessoas um pouco mais aptas a colocar a opinião delas ali, né? Então as redes sociais viraram essa vitrine toda, que é maluca também, né? Tem uma visibilidade excessiva, as redes sociais são excessivas, mas elas dão essa possibilidade. Mas você acha, José, que às vezes a publicidade peca em algum aspecto? Por exemplo, nesse meio do caminho pode acontecer um somos todos macacos aí, né? Pode, total. Como é que Sim, você sim, enxerga sim, esses sim. erros? A publicidade, e eu como publicitário posso falar bem sobre isso, a publicidade tem um problema, né? Ela presta pouca atenção à história, muitas vezes. Então o que a gente acaba vendo é que os erros, né, os erros mais grotescos acontecem justamente por não tentar entender o que está acontecendo. Apesar da publicidade olhar muito em volta, muitas vezes ela tem um olhar muito seletivo, né? Então falta ela entender um pouco mais de história, o que aconteceu, quais foram as lutas que aconteceram, até para que a gente não consiga repetir. Acho que isso foi ano passado, ou retrasado, uma marca de papel higiênico utilizou uma frase que era referente ao movimento da luta negra nos Estados Unidos, só que banalizando aquilo. E ela pagou um preço por isso. Por quê? Justamente as redes sociais percebendo aquilo, né? E aí eu digo, sempre quando eu estou em sala de aula, eu falo para os alunos, tento falar, prestar atenção na história é muito importante. E a publicidade não pode deixar isso de lado. E a publicidade está mais atenta, inclusive, à questão da representatividade e do lugar de fala também. Né? A publicidade não pode esquecer que também faz parte da comunicação social, Sim, não é? é uma forma de comunicação, né? Então, hoje, algumas atitudes que até algum tempo atrás eram vistas como normais, por exemplo, o blackface, por exemplo. Hoje isso é uma postura totalmente condenável, né? Então é graças a muitos desses movimentos identitários, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, entre tantos outros, né, que acabam justamente reivindicando esse espaço também, esse lugar de fala. Então, faz com que, inclusive, a própria publicidade comercial esteja mais plural também, né? A gente pode dizer que, em algum aspecto, pensando pelo lado mais positivo, às vezes uma menina negra ou uma mulher que ainda não encontrou o seu papel encontra uma camiseta numa loja de departamento com uma figura importante da história, como Frida Kahlo, como a gente citou, como Dandara, entre outras. Às vezes esse pode ser o primeiro contato de um aprofundamento nessa história, nesse sentido de pertencimento, ou você acredita que não? Que sempre essa comercialização desses produtos é prejudicial? É difícil, né? Porque
a gente acaba vivendo justamente numa sociedade... Tem os alcances e os limites, né, dessa compra de um produto em redes, né? Então, ao mesmo tempo em que dá visibilidade a essa luta, a esse movimento, acaba reproduzindo as relações de poder. Então, a gente tem que questionar o problema pela raiz, né? Então, aquela manufatura, aquela camiseta, por exemplo, pode ter sido comprada, pode ter sido fabricada, por exemplo, por uma pessoa submetida a uma condição análoga da escravidão, né? Como em muitos casos acontece, né? Então, como é que fica isso daí? Uma rede que se apresenta como progressista, abraçando a luta do movimento negro, por exemplo, mas ao mesmo tempo acaba comprando peças, subcontratando produtos, inclusive de fábricas que submetem pessoas à condição análoga de escravos. Então é bastante complicado, né? É isso, José. E nesse sentido, as pessoas estão muito atentas a prestarem atenção nisso, né? A gente percebe uma coisa no Brasil gritante. Nós não somos educados por consumo, muitas vezes. A gente não para refletir na escola ou em outros ambientes, tal. A gente discute pouco como consumir, né? Mas isso tem mudado um pouco, e nesse sentido até as redes sociais ajudam. As redes sociais, muitas vezes, uma marca que se apresenta como uma marca amigável de uma determinada causa social, de repente alguém consegue dizer, não, olha, veja bem como são as condições de produção dessas peças. E aí as pessoas ficam um pouco mais atentas. Então, os cenários têm mudado, né? De certa forma, a gente consegue enxergar que o consumo... A gente ainda está muito atrelado a isso, a essa questão, né, do consumo, mas a gente mudou um pouco e a gente tem mudado aos poucos essa mentalidade e o nosso posicionamento frente a isso. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. De volta com Sala de Visitas e hoje o tema é a apropriação das lutas sociais pela indústria. Nossos convidados são o professor de Ciências Sociais da PUC, Pedro Fassoni, e o professor de Publicidade e Propaganda da Universidade Mackenzie, José Maurício Conrado. José, um outro termo que está aparecendo bastante agora e tem um pouco de relação com esse assunto, ou muita relação, é o pink money, que é o dinheiro vindo aí da população LGBT, e como algumas empresas, alguns artistas, inclusive, estão tentando aí pegar um pouquinho dessa fatia, né? Sim. Está acontecendo esse movimento mesmo? Sim, ele está acontecendo e ele é muito parecido com o movimento de outras causas também, né? Então ele acaba, na verdade as marcas identificaram, né, o público LGBT como um público que consegue comprar e adquirir, né, as marcas e tal, e muitas delas têm feito esse apoio publicamente. Mas uma questão importante é saber se as marcas mesmo, as organizações em si, elas realmente apoiam essa causa, ou qualquer que seja a causa, ou se isso é só uma questão de fachada, né, que é uma coisa muito recorrente. Isso é muito Como, comum. por exemplo, a questão da empregabilidade, principalmente de transgêneros, transexuais, que ainda é mínima, sim, né? Sim, que é bastante, mínima, né? E, na verdade, parece que a causa ela acaba aparecendo muito mais nas marcas, na moda, do que necessariamente no interior dessas organizações. É o tipo de exercício que precisa de questionamento, que é preciso se fazer na hora de comprar alguma coisa? Você tem que fazer todo tipo de questionamento. É possível que uma empresa também que faz publicidade para atrair o público LGBT anuncia no intervalo comercial de um programa de humor que faz piada homofóbica. Existem tantas possibilidades, tantas coisas que a gente pode questionar, né, que é importante não apenas analisar a aparência, né, mas também o que está por trás. A representatividade, como você falou, também é importante dentro da própria empresa, né? E pode ter também muitas pessoas negras ou LGBT trabalhando no chão da fábrica, mas em nenhum outro cargo de importância, gerência, presidência, diretoria dessas empresas, por exemplo, né? Onde, na maioria das empresas, tem estudos importantes que mostram, né, que a desigualdade salarial no Brasil é muito grande, entre homem e mulher, entre brancos e negros, enfim, né? Então também é preciso questionar tudo isso, né? Agora, pensando como empresa,
eu quero apoiar uma causa, eu quero falar sobre isso, tratar sobre isso nos meus veículos de comunicação, como é que eu faço para acertar, então? Para acertar? Bom, primeiro dando voz a quem, de fato, né, a questão do lugar de fala, como eu falei, é extremamente importante, né? Eu acho que todos têm que apoiar quando as reivindicações, as demandas são legítimas, enfim, mas eu acho que não se pode roubar o protagonismo daquelas pessoas que estão sofrendo aquela situação de opressão. Então é importante, sim, que essas pessoas tenham voz ativa para poder falar também, né? E tantas manifestações, inclusive, né, que acontecem todos os dias nas grandes cidades do país e não são, não recebe a cobertura da mídia tradicional da maneira como deveria, né? É isso, José, você acredita? Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa muito importante, as marcas, de certa forma, elas perceberam que esse é um caminho sem volta. Elas precisam olhar para essas questões, né? Essas questões cada vez mais são discutidas pelas pessoas, em níveis diferentes de discussão, mas esse debate está acontecendo. Então, as marcas, de certa forma, sim. Mas uma coisa importante a marca não pode, né? É uma coisa muito parecida com o assunto de fake news, né? Uma notícia mentirosa que fica circulando. Uma marca não pode criar uma imagem sem ter um lastro, sem que aquilo tenha uma verdade, que aquilo não tenha sustentação. Se isso acontecer, uma hora ou outra, o consumidor vai perceber e o consumidor hoje ele é diferente. E no caso de uma marca que cometeu um erro, um tropeço, que teve um resultado negativo, como recuperar a credibilidade dessa marca? É possível? A gente até tem exemplos claros. Recentemente, uma marca de cerveja pediu desculpa pela forma como ela representou a mulher durante muito tempo. É claro que não é só a desculpa, é como a gente está discutindo aqui, talvez seja uma questão dela também mudar a própria mentalidade dela dentro, né, da própria organização, a forma como ela vai lidar com a diversidade ali dentro. Mas esse é um passo interessante. Essa marca, recentemente, ela falou, desculpa pela forma como representei a mulher até agora. Vim aqui publicamente e quero repensar isso. E isso acabou gerando um debate interessante, né? Principalmente no público mais jovem. Principalmente, aí eu vou falar um pouco, né, o público que eu tenho muito contato, os alunos de comunicação. Isso gerou um debate interessante ali. Então, eu enxergo isso como um começo bacana. E aí não é apropriação cultural da indústria, Pedro, é outra coisa? Pode ser ou não, né? Depende. A gente está falando até esse momento em termos mais genéricos, né? Num nível bastante elevado de abstração. Então teria que analisar cada situação específica, né, para saber onde que se encaixa. Como é que o consumidor deve fazer essa análise? Em primeiro lugar, não como consumidor, né, mas como cidadão, eleitor, né, como pessoa que está preocupada realmente com a democracia, a igualdade, os direitos humanos, enfim, né? Eu acho que principalmente a partir desse ponto de vista, né? Não como consumidor. Mas é difícil. É bastante difícil porque, enfim, a gente sabe que a publicidade tenta vender uma imagem. Isso é um fato, né? Isso acontece tanto na publicidade comercial quanto na propaganda política. Sim. A gente sabe que na política, as modernas técnicas, né, da publicidade comercial vão sendo cada vez mais utilizadas. E isso não é uma coisa recente, né? Weber, Schumpeter, né, há 100 anos, 60 anos atrás, alguns sociólogos importantes já vinham analisando essa tendência em países como os Estados Unidos, como a Alemanha e aqui no Brasil também, né? Então a gente precisa ficar sempre atento, né? Então tentar exercer o contraponto é sempre muito importante, né? A gente percebe uma movimentação de algumas marcas, por exemplo, eu vou falar algumas produtos para cabelo cacheado, consultando pessoas que têm a ver com esse movimento de engajamento, aceitação do próprio cabelo, da cor, etc. Isso é importante para que essa marca tenha um pouco mais de embasamento da causa? Sim, com certeza. Ela precisa tentar, isso é um jogo de alteridade. Ela precisa tentar se colocar no lugar do outro, né? E que não é fácil, não é um processo simples, mas é uma questão de alteridade. Ela precisa tentar se colocar no lugar do outro para tentar entender um pouco esse processo, né?
Acho que algumas marcas realmente estão preocupadas com isso, outras parecem estar envolvidas em um modismo, mas esse processo é fundamental, tentar se colocar no lugar do outro. Isso pode dar um pouco mais de embasamento, Pedro, na questão de como tratar determinado grupo, determinado segmento, produto que realmente atende? É difícil encontrar um consenso, né? Inclusive dentro dos próprios movimentos que eu mencionei, né? Então, a gente acompanha muitas discussões, inclusive em redes sociais, é possível também encontrar variações do movimento LGBT, do movimento negro. Tem um movimento negro que alguns qualificam como liberal, outros como anticapitalista. Então tem muitas diferenças importantes, inclusive, né? No que consiste a emancipação da mulher? É conquistar cargo de chefia numa empresa para reproduzir as relações de exploração de classe social. Então, quer dizer, tem diversos recortes, né, a partir de onde esses movimentos podem ser analisados, né? E tem também sempre alguns exageros, né, que muitas vezes até um certo fetichismo, né, algumas marcas, por exemplo, que tentam vender produtos para cabelos cacheados ou crespos, enfim, e chegam algumas pessoas que até forçam, deixa eu colocar a mão, né, no seu cabelo, assim, como se fosse algo muito estranho, e as pessoas também acabam se incomodando, né? Então tem todo um processo, mas eu acho que o critério da verdade continua sendo a ação, né? Eu acho que dialogar bastante com esses movimentos é importante, sem dúvida. Você acha que hoje, para criar uma campanha, uma coleção de moda, pensar num filme, o cuidado está maior com essas questões, ou as pessoas só estão preocupadas em não arrumar problema? Não, eu acho. Tem algumas que arrumam problema. Eu acho que tem tentar caracterizar uma imagem do Che Guevara misturando com a do Seu Madruga. Isso. E muitas vezes eu acho que algumas marcas, na tentativa de. Aquilo que a gente estava discutindo há um tempinho atrás. Muitas, na tentativa de entrar nessa moda, nesse modismo, olha, tá todo mundo falando disso, ela não sabe fazer e ela vai lá e a coisa é desastrosa, né? Mas, no geral, você vê, é uma tendência crescente. Você pega os blockbusters de Hollywood, todos, de certa forma, discutem de algum jeito essa questão da diversidade, da representatividade, como é que isso tem aparecido no próprio cinema. Então, isso é um sinal de que isso, de certa forma, é uma discussão geral. Lá fora, esse movimento também tem acontecido, inclusive com esses questionamentos sobre se essa empresa realmente está preocupada com a causa. Dá para a gente falar que lá fora está... E não apenas empresas, mas também personalidades, né? Por exemplo, Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive, numa campanha aí contra o aquecimento global, enfim, né? Então, chegou até a participar da produção de documentários. E depois descobriram que, né, ele vive numa casa, numa mansão gigantesca que tem um consumo de energia 10 vezes superior ao de uma família média estadunidense. Então, quer dizer, prega que as pessoas tenham, por exemplo, carros que não emitem gases poluentes na atmosfera, mas, por outro lado, tem um consumo de energia pessoal que é estratosférico, né? É muito difícil, né? É tudo bastante delicado, né? É a questão da coerência. É a questão da coerência. É a questão da coerência. Mas é interessante também como as coisas mudam, né? Eu vi, por exemplo, recentemente uma entrevista do Renato Aragão, que foi, né, o Didi, né? E ele, recentemente, ele fez uma meia-culpa, né? Porque dizendo, olha, algumas décadas atrás a gente fazia piadas machistas ou homofóbicas e ninguém via aquilo como um problema. As pessoas viam como um problema, mas não tinha espaço, na verdade, para poder criticar. E agora ele fala, não, hoje eu já não faria mais esse tipo de piada, né? Então, quer dizer, o mundo mudou e é bom que as pessoas acabem também mudando com ele, né? Eu acho que mudar para melhor, a gente nunca pode criticar uma pessoa por fazer isso, né? E, de certa forma, essas explosões, mesmo com todos os defeitos, trazem essas discussões, inclusive em Facebook, nas redes sociais, à tona, né? Sim. Acho que é um passo importante do processo, trazer isso à discussão. Isso não pode ficar mais como, né, como acontecia, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, né?
Tem um filósofo da tecnologia, o Pierre Levy, que ele fala, a gente mudou o paradigma da comunicação. Antes a gente tinha um paradigma da comunicação que era um canal, mandava tudo para todo mundo e todo mundo assistia aquilo passivamente. Hoje a gente tem um outro paradigma, que é de todo mundo falando com todo mundo ao mesmo tempo. E isso mudou. Então, eu acho que você gerar o debate já é um passo importante, porque isso era difícil lá atrás. Pelo menos hoje a gente já tem essa possibilidade e o fato da gente, inclusive, estar conversando sobre isso é um sinal desse processo. Com certeza. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Claro que é um bate-papo extremamente extenso, né? A gente poderia fazer umas 3 edições sobre isso. Pedro, muito obrigada. Eu queria, por favor, pedir para que você deixasse os contatos. Bom, meu nome é Pedro Fassoni Arruda e as pessoas podem me encontrar facilmente nas redes sociais. José, muito obrigada pela participação. Imagina, por favor, também deixe os contatos. Claro. Bom, José Maurício. E nas redes sociais também é muito fácil achar. Eu estou como Zé Maurício. Bacana. E obrigada, Clara, você que fez companhia pra gente em mais um programa. Eu te espero no próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.